Tenho recebido várias perguntas de membros da igreja e de outras pessoas a respeito do final dos tempos. E muitas pessoas relacionam ou tentam relacionar esse momento que o mundo está vivendo com profecias que nós encontramos da palavra de Deus sobre o final dos tempos. Covid-19 tem sido, sem dúvida nenhuma, uma questão que muitos têm levantado, como será que é o cumprimento de profecias? Bom, a Bíblia está cheia, realmente está repleta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de profecias a respeito do final dos tempos e de que no final dos tempos muitas situações acontecerão que marcarão a volta ou o início da volta do Senhor Jesus Cristo. É claro que ninguém sabe, eu não sei, você e ninguém sabe o dia exato da volta de Jesus. Mas é bem verdade também que a Bíblia, ela nos orienta sobre isso. E ela fala assim, através de profetas, através dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, de situações que a terra estaria vivendo antes da volta do Senhor Jesus. Por exemplo, em Mateus 24, nós encontramos Jesus falando sobre uma situação muito crítica que a terra vai estar vivendo. Fome, peste, terremotos em vários lugares, violência, a iniquidade aumentando. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, e está escrito ali, são o início de dores. São situações que marcarão a nossa sociedade, a humanidade, tempos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala também sobre o tempo anterior à volta do Senhor Jesus Cristo, quando diz que as pessoas estarão dando ouvidos apenas àquilo que elas querem ouvir e que vão atrás de espíritos enganadores. Então nós encontramos a Bíblia realmente repleta de informações. O Antigo Testamento também está muito recheado dessas informações. E eu gostaria de destacar o livro de Joel. Eu tenho feito um estudo pessoal a respeito desse profeta, são 4 capítulos apenas, eu queria até desafiar você a ler. Nós vamos ter um estudo bíblico aqui na igreja baseado nesse profeta, mas uma coisa que me chamou a atenção na leitura e no estudo desse livro é quando o profeta que está falando sobre o final dos tempos, ele está falando sobre algumas situações que ocorrerão também, claro que para ele não é antes da volta de Jesus, mas se refere a uma construção de uma nova sociedade israelita, onde o rei viria, tal. Seria um dia também difícil para aquelas nações, para aquelas pessoas que estavam distantes de Deus. Mas olhando hoje com os óculos da nossa época, nós percebemos que essa pregação e essa mensagem do profeta Joel, ela vai muito além da época que ele estava vivendo, muito além do tempo em que ele talvez estivesse prevendo, e da própria situação em si. Claro que Joel não estava pensando em segunda volta de Jesus, tenho certeza, porque Jesus não tinha nem vindo da primeira vez, então não fazia muito sentido falar em segunda se a primeira vez não tinha acontecido. Contudo, quando nós pegamos a Bíblia como um todo e lemos, aí nós conseguimos montar um quebra-cabeça. E o que me chama a atenção, eu gostaria de compartilhar contigo nesse vídeo, é justamente o que Joel fala sobre alguma situação que é muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. O profeta Joel, ele fala lá no versículo de número 15, sobre a volta de Jesus, no capítulo 1, o seguinte: aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Bom, a vinda, a volta, o dia do Senhor, como é chamado aqui, está próximo. Para nós que vivemos após a primeira vinda de Jesus, olhamos isso aqui com toda certeza como a volta de Jesus. O dia do Senhor é o dia da volta de Jesus Cristo. E aqui Joel fala de uma situação bastante interessante, quando ele vai descrevendo o que está acontecendo, coisas que estão acontecendo na sociedade, problemas enfrentados. Ele fala o seguinte, lá no versículo 13 do capítulo 1, olha que interessante: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham,
passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Bom, é interessante, né? Quando a gente para ver. Hoje, uma pandemia que impede a igreja de se reunir no seu templo, um local que, embora saibamos que nós somos o templo do Espírito Santo, pessoas, mas sem dúvida nenhuma existe sim, desde aquela época e todos os tempos, a visão de um local físico, um templo, onde pessoas se reúnem, como nós nos reunimos para ofertar, nos reunimos para adorar, nos reunimos para louvar a Deus. E os sacerdotes, os ministros, os pastores, enfim, são as pessoas que têm, dentro da nossa estrutura social religiosa, que tem essa responsabilidade ou essa missão de estarem ali no altar ministrando. E aí o profeta diz: chorem, ministros. Chorem por quê? Chorem porque vocês não terão mais as ofertas de cereal, porque elas serão suprimidas do templo do seu Deus. Lá, claro, oferta de cereal, oferta de vinho. Hoje, quando nós paramos para olhar, nós vemos as ofertas, dízimos, né? As igrejas se reúnem, e aí eu não vou entrar no mérito da questão que muitas colocam, né? A questão da teologia da prosperidade, igrejas que abrem, né? E as pessoas vão lá no altar e colocam o seu dinheiro, os seus recursos. Não vou entrar na questão doutrinária disso, mas eu entro na realidade, né? Do que ocorre e do que não está ocorrendo mais, e o profeta já coloca isso. Chorem, ministro, vocês que vivem nessa dependência. Chorem, ministro, vocês que vivem dentro dessa estrutura que depende do povo ir colocar sua oferta no altar. Chora porque isso não vai mais acontecer. No templo do seu Deus não vai haver mais oferta. É o que está acontecendo, né? Nós vivemos dentro dessa estrutura e dentro das quatro paredes, pelo menos, né, por conta da pandemia não havendo culto, algo está acontecendo dentro do cumprimento de uma profecia. E mais ainda, é interessante porque o profeta vai adiante e manda que decretemos um jejum, e diz que aquele dia está perto. E aí uma outra profecia bastante interessante, diz lá no verso 16, não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Não é verdade que a alegria foi suprimida de dentro do templo? Era ali que nós nos reuníamos. Era ali que a igreja estava acostumada a se reunir, domingo de noite, domingo de manhã, dia de semana, e aí nós fazíamos aquela celebração, o culto, abraça o seu irmão, abraça o visitante, a comida, depois do culto nós teremos aqui, né, um momento especial, um café ali do lado, aqui no templo, nós vamos ter aquele congraçamento. Veja, tudo isso Joel está profetizando que foi suprimido do templo de Deus. Gente, não dá para nós olharmos essas profecias e ignorarmos que há sim algo na palavra de Deus que aponta para uma época que nós estamos vivendo hoje. Se Jesus vai voltar amanhã ou depois da manhã, isso é com Deus. Mas o que eu quero deixar como mensagem, lendo aqui o profeta Joel, e tem tantas outras questões que eu acho que são muito interessantes e você estudá-las, né? O que eu quero deixar bem claro aqui é que Deus, sim, Ele nos alerta sobre o final dos tempos. E nós estamos vivendo esse final dos tempos. E por que Deus nos alerta? Para que nós fiquemos com medo, apavorados, desanimados, angustiados, deprimidos? Não, muito pelo contrário. Para que nós percebamos que o nosso valor, o teu valor, ele deve estar em primeiro lugar depositado nas mãos do Senhor. Aquilo que vem de Deus deve ter prioridade na nossa vida. Os valores que nós colocamos como sendo prioritários na nossa vida, na maioria das vezes não são os valores que Deus aponta. Então, qual é o teu valor? Qual é o valor que você tem dado à palavra de Deus? Que valor
valor você tem dado à oração? Que valor você tem dado ao relacionamento com pessoas? Você tem falado da graça, do amor de Deus aos outros? Jesus está voltando. É amanhã, depois? Não sei, mas pessoas estão partindo. Jesus está voltando para essas pessoas, talvez volte para mim e para você. É muito possível que Jesus volte muito rápido, né, aos nossos olhos, para mim e para você, eu não sei. O Covid tem levado muita gente, outros tipos de morte têm assolado a nossa humanidade, está escrito e profetizado. Isso tudo por quê? Porque Deus deseja que eu e você tenhamos sim com Ele uma relação muito especial, uma relação de pai e filha saudáveis. Existem pais que não mereciam ser pais, existem pais abusadores, mas a relação de Deus comigo e contigo é de um pai perfeito, aquele pai que ama, aquele pai que entrega, aquele pai que se doa, aquele pai que abraça, aquele pai que quer que nós, seja nesse tempo crítico que estamos vivendo de pandemia, que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, é esse pai que quer que nós tenhamos com Ele sim um relacionamento extremamente afetivo, íntimo, prazeroso, independentemente de toda e qualquer circunstância. Sim, Joel diz, e eu creio na palavra de Deus, o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Quando será isso? Não sei, mas está próximo. Próximo para mim, próximo para você, com toda certeza. Seja Jesus voltando, ou seja, nós indo encontrá-lo, né, na glória, onde Ele certamente está nos esperando. Espero eu que você também esteja te esperando de braços abertos. Que Deus te dê uma vida e uma existência muito abençoada pelo Senhor. Amém.